A janela da gratidão, não é não, pastor? É isso aí. Nós vamos usar então o exemplo aí de Daniel. Para começar, né? Para começar. E como âncora, né? E Sim. vamos percorrer aí alguns personagens bíblicos também, que em momentos de crise, eles transformaram esse momento de crise em louvor, né? Sim. E eles deram graças a Deus, eles agradeceram a Deus mesmo no meio da crise, já vislumbrando aquilo que Deus iria fazer na vida deles, o livramento que Deus daria, o livramento que Deus traria para eles. Então, foi exatamente isso que eles fizeram, né? E é isso que a palavra ensina para a gente a fazer também, né? A gente acaba que no meio de uma crise, no meio de uma adversidade, o normal da gente, né? Sim. A inclinação da gente é a gente reclamar, né? A gente, às vezes, até murmurar, mas a palavra ensina pra gente que a gente precisa dar graças, né? E entender que Deus é soberano e Ele usa eventos ruins e eventos bons, Com certeza. tanto um quanto o outro. Sim. Ele usa para um fim maior, para um plano maior, e que muitas vezes a gente não entende naquele momento, mas Deus usa tudo isso para que essas coisas, como Paulo fala, escrevendo aos Romanos, essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sim. Então, a gente precisa crer na palavra, né, e viver a palavra. Então, no caso, hoje aqui seria praticamente o tema principal, seria transformando crise num momento de louvor. Exato. Daniel, então, lá em Daniel 6, o capítulo 6, o verso 10, a palavra fala assim: quanto a Daniel, logo que soube que a escritura estava assinada, um decreto havia sido assinado, né? Sim. Entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Tem entre parênteses aqui, nessa tradução, nesse versículo, assim: ora, tinha o seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Isso. Então isso é o ponto aí, né? Um ponto bem interessante da gente perceber também. Mas o que aconteceu aqui? Esse episódio, na verdade, esse capítulo 6, né, ele trata de quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Eles fizeram então uma armadilha, né, uma artimanha lá para incriminar Daniel, porque ele orava a Deus. Sim. E eles sabiam dessa prática que ele tinha, e ele orava, né, com os olhos voltados para o lado, né, que estava Jerusalém, estava na Babilônia nesse momento. Sim. Mas os judeus, eles tinham o costume de orar voltados para Jerusalém, né? Se a gente voltar lá no livro de Crônicas, Crônicas 7:14, 1 Crônicas 7:14, a gente vai ver que filho de Davi, o rei Salomão, ele inaugura o templo, ele ora a Deus pedindo que as orações que fossem feitas ali naquele templo fossem ouvidas. Sim. E Deus, ele responde favoravelmente dizendo: olha, eu ouvirei do céu as orações que se fizerem neste lugar. Então, diante disso, os judeus, então, no cativeiro, eles oravam voltados para Jerusalém, e porque eles criam nessa promessa de Deus, né, de que naquele lugar, naquele templo ali, de fato, quando as orações eram feitas ali, Deus respondia. E Daniel tinha essa rotina de oração. E aí, então, o rei inadvertidamente assina aquele decreto, e ele então proíbe, né? Aquele decreto, na verdade, proibia que orações fossem feitas a outra pessoa, senão ao rei. Sim. Ou seja, oração a um mortal, né? O rei foi colocado como um deus praticamente. Rei Dário, né? Exatamente. Então, Daniel, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia, né? Uau! Ele continuou, independente do decreto, ele continuou com a sua rotina de oração 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E ele cria que Deus era poderoso para livrá-lo da morte por aquele decreto. E se não livrasse, o coração de Daniel tinha também a mesma fé
daqueles amigos dele, Três, no né? caso da fornalha, né? Falou, se ele vai livrar nós ou No não? caso da fornalha foi um outro caso na Babilônia também, com outro rei, mas eles falaram, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Sim. Aqueles que foram para o cativeiro junto com Daniel, eles disseram, olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, ele pode. Mas se ele não nos livrar, de qualquer maneira nós não vamos nos prostrar diante da imagem, porque isso vai contra a nossa crença, vai contra a nossa fé. Uhum. Então é isso, né? Daniel tinha o coração grato, Daniel sabia que Deus poderia livrá-lo e Daniel confiava na soberania de Deus, né? Assim como seus amigos. Então isso ensina para nós, né, que a nossa gratidão e a nossa confiança, né, elas precisam estar direcionadas para o nosso Deus, a direção certa, né? Para a direção certa, né? E falando em direção certa, aqui no caso, né, é que Daniel não agradeceu olhando para a Babilônia, ele agradeceu olhando para Jerusalém. Então, Exato. Babilônia norte, Jerusalém sul. Quer dizer, são opostos, né? Exatamente. Então, para onde está direcionada, né? Ele não olhou, né, para o decreto de morte, nem para os inimigos que estavam espionando ele. Ele orou o quê? Direcionado para Jerusalém. O problema está aqui e ele olhou para a solução do problema que está. Exato. Isso faz a gente lembrar de Pedro, né? Olhando para Jesus naquela tempestade, né? Sim. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele olhou para a água, olhou para o problema, olhou para a dificuldade, começou a afundar, né? E às vezes a gente tem mais facilidade de olhar para as dificuldades, né? Sim. Olhar para os problemas, olhar para as frustrações, né? E com isso você deixa de perceber os cuidados de Deus nas mínimas coisas, né? A mão de Deus nos protegendo, nos guardando, né? Então a gente precisa de fato separar um tempo para isso, né? Para a gente dar graças, para a gente lembrar dos feitos do Senhor, né? O Salmo 78 eu acho muito interessante. O salmista fala que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Sim. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Sim. E era assim que o povo de Israel fazia, né? Entendi. Contando a geração em geração, né? Sim. Contando as histórias, contando os feitos do Senhor. Sim, a Páscoa era assim, então, né? De ano em ano, né? Exato. Para contar aquela quando eles sentavam-se, né, né? ao redor da mesa, essas histórias eram contadas, né, para que os filhos soubessem e soubessem e contassem aos seus filhos também, os filhos dos filhos, né? Passasse de geração em geração, né, aquilo que Deus tinha feito por eles. Às vezes a gente tem esse problema hoje na questão das memórias, né? As pessoas hoje estão com poucas memórias, né? Porque as memórias são momentos de convivência, né? Que você conversa, você bate um papo, você conta uma história, mas hoje as histórias, né, estão cada vez menores, né? Menos, né? A questão da comunicação, né? Hoje a gente está tão próximo e tão distante, né? É o dilema, o paradoxo que a gente vive nos nossos dias, né? A tecnologia nos aproximou de uma tal forma, Sim. mas ao mesmo tempo nos afastou, né, desse convívio de relacionamento mais próximo, né? Relacionamento da mesa, por exemplo, né? De tomar um café, de investir tempo mesmo, né? Aí olhar olho a olho, como eu estou olhando para ti na amizade, aqui. né? A amizade, ela é construída assim, né? Nesses momentos que a gente senta junto e toma um café e conversa e estreita os laços, né? Sim, muito bem. Então, no caso aqui, a questão dessa janela, né? Que é virada para Jerusalém, ela é um ponto, né? É um ponto que todos nós, quando abrimos uma janela, você supostamente, né? Você, independente de onde ela esteja, ela vai dar um acesso, né? Mas aqui essa janela aqui, ela dava acesso a quê? Dava acesso às memórias, dava acesso ao ensino que Daniel tinha tido, ele e os amigos dele, mas no caso aqui ele, né? Então isso trazia o que? Uma lembrança o quê? De onde vinha o ensino dele, de onde vinha o ensino sobre o quê? Sobre o Deus a quem ele servia. Tá? Então, e aí está esse ponto fixo. Aonde está o nosso porto seguro, aonde a gente olha, no caso aqui, né? A direção que ele estava mirando realmente era onde a bênção estava, que no caso era Jerusalém. Tá? Simbolizando isso, né? Exato.
Um outro exemplo, pastor, o exemplo de Davi, né? Salmo 34. Sim. Salmo 34, Davi escreve assim: bendirei o Senhor em todo tempo. Todo tempo. Uhum. E é interessante também, é outro exemplo parecido, né? Sim. Com o de Daniel. Nesse momento que Davi escreve esse salmo, ele precisou se fingir de maluco, Sim. de louco. Estava longe de casa, né? Na frente de Abimeleque, né? Sim. Para salvar sua própria vida, porque ele estava fugindo de Saul, seu sogro, né? Que estava querendo matá-lo. Uhum. E ele vai então para buscar abrigo com os filisteus e esse rei então, quando ele chega lá, Davi chega lá, ele percebe que o rei não estava com bons olhos para ele também não. E agora? Por então ele se finge de maluco, baba e uma coisa até assim, hilário, bizarro, né? Cômico até. O rei Davi, né? E ele então faz tudo isso para ele se ver livre daquilo. Sim. E depois disso, então, ele escreve: bendirei o Senhor em todo tempo, né? Sim, até nesse, né? Então, exatamente, até numa saída estratégica como essa que, né, ele pensou, ele viu que a mão de Deus foi que livrou, né? Sim. Então, nesse mesmo salmo, no verso 5, ele fala assim: contemplaram-no e foram iluminados, ou seja, contemplaram o Senhor, né? Olharam para ele e foram iluminados. Olharam para Deus, né? E ele continua aí dizendo: os seus rostos jamais sofrerão vexame. Vergonha, né? Então, é isso que Deus faz com a gente, né? Quando a gente olha para Deus e realmente a gente é iluminado. E ele livra a gente desses temores, né? Desse mal. E Davi, então, ele escreveu, depois dessa situação aí, ele escreveu isso, né? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Uhum. E é isso que a gente precisa fazer, né? Bem dizer ao Senhor, agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor, né? Sim, logo depois, né? Nesse momento, né, o Salmo foi redigido, foi composto baseado no que ele viveu. E o momento que ele viveu foi um momento muito difícil, né? Mas nesse momento, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para que eu possa, né, ter uma atitude aqui que eu possa resolver esse problema que é agora, né? Exato. Foi a saída estratégica, né? Sim. Ai, Davi. Muito interessante. O rei Davi, né, rapaz, um homem de luta, né, um homem de guerra, né, passou-se por louco, né? Exato. Uau. Que maravilha. Mas tem também duas pessoas aí que passaram um momento bem interessante, que é coisa de dois mesmo, né? Sim. Pastor, mas falando sério aqui. Pessoal que acredita que o Mar Vermelho se abriu, tá? Pessoal acredita que cai fogo do céu, tá? Que Cristo ressuscitou, tá? Que Pedro andou sobre as águas. Tem que ser um pouco assim, fala para mim, não é muito normal não, fala aí para mim, como é que é? A fé transcende, né? A fé transcende a razão, né? Sim. Então a gente precisa crer realmente no Deus que está acima dessas situações. É a mesma coisa, o pessoal fala, rapaz, eu queria ser um crente normal. Como é que é isso, negócio de ser normal? É um pouco complicado, né? Fala aí pra nós. O Evangelho já diz que a palavra da cruz, é, né? É loucura. Uhum. Então o Evangelho é isso. Paulo e Silas, né? Aí, ó. Atos 16, 25. Os camaradas estavam presos, tinham sido açoitados. Essa conta aqui não fecha, não, pastor. Açoitados, presos, e à meia-noite estavam lá cantando louvores ao Senhor, né? Sim. Então realmente é uma atitude assim que foge realmente à normalidade, foge até a nossa compreensão, né? Sim. Até a gente que tem a fé em Deus, que crê em Deus, a gente realmente é uma atitude extrema, né? Você, no meio de uma situação dessa... Injustamente, né? Injustamente, exato. Presos injustamente, açoitados injustamente, mas eles estavam lá louvando a Deus. E essa atitude deles acaba... Tendo um efeito, né? Tendo um efeito também extraordinário, né? Sim. O terremoto acontece, as cadeias caem das mãos dele, né? E se veem livres, né? O que é isso? Um carcereiro que ia se matar porque achou que os presos tinham tudo fugido, quando viu que estava tudo aberto. Sim. Ele, então, eles impedem que ele faça isso e ele acaba levando eles para a casa deles,
Essa história é fantástica, né? Atos 16, se você tiver a oportunidade, leia na sua casa aí. Sim. O capítulo todo, né? Não, é maravilha. E o carcereiro se converte, né? O carcereiro de Filipos, né? Sim. E o carcereiro se converte, ele, toda a sua família, eles são batizados, e o final daquela noite, né? Foi festa, né? Foi bênção mesmo, hein? Foi bênção, Então, assim... O resultado da adoração, né? O resultado da adoração, né? O resultado da ação de graças, né? Eu gostaria de deixar para nós, para a gente pensar sobre a gratidão, para a gente pensar sobre aquilo que Deus já fez, né, na nossa vida. Sim. Para nós lembrarmos, né, dos feitos do Senhor, da fidelidade dele. Como eu já disse nos episódios anteriores, a gente poderia, se a gente parasse para fazer uma lista, né, daquilo que Deus fez na nossa vida, se a gente olhar quantos livramentos, né? Meu Deus. Quantas questões, quantos detalhes, quantos cuidados que Deus teve conosco, carinho mesmo de Deus, né, nos mínimos detalhes, né, com pessoas que nos abençoam, com isso que eu falei, com a palavra às vezes Sim. Você está num momento ruim, né, num momento de dificuldade, num momento triste, angustiado de alma, né? E às vezes você conversa com alguém que a pessoa nem sabe de nada, você nem fala nada também, mas ela tem uma palavra tão boa para o seu coração. Exato. Ou às vezes você vem num culto na igreja e ouve uma pregação, né, que ela vai de encontro à sua necessidade, você ouve uma palavra, um sermão, uma palavra bíblica, né? Então, assim, que a gente possa nos voltar para Deus, que a gente possa nos voltar para o nosso Senhor, que a gente possa abrir a janela da gratidão no nosso coração, né? Direção certa, né? Na direção certa, que o nosso coração tenha sempre essa janela aberta, né? A janela da gratidão a Deus, a janela de nós sermos gratos por tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida e pelo Deus que Ele é, né? Ele é um Deus que, se não fizer nada pra gente mais, Ele já fez tudo, na verdade. Temos essa oportunidade de estar conversando, batendo papo, você nos ouvindo e vendo, né? E a gente crendo pela fé que estamos sendo assistidos. Exato. Então Deus já fez tudo na cruz, né? Na verdade, Ele já fez tudo na cruz do Calvário, né? Foi o maior ato que Deus poderia fazer, Ele fez na cruz. Até tem aquela expressão, o melhor de Deus está por vir, né? O melhor de Deus já veio, né? No caso que é Jesus Cristo. Claro que a gente sempre espera coisas melhores, coisas boas, é óbvio, né? Mas o melhor, que é a salvação, que foi o grande presente que foi dado, foi Jesus Cristo, né? Exatamente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, porque de fato Deus, o Senhor é bom. Amém. Como a tua palavra diz, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos, Pai, dar graças ao Senhor, porque são tantas os cuidados, as bênçãos, a fidelidade do Senhor para conosco. E nós só podemos realmente nos voltar para o Senhor com coração grato, com coração realmente agradecido por tudo aquilo que o Senhor é para nós e por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Receba a nossa gratidão e que nós possamos sempre, sempre, sempre termos um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado por tudo e nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau. Tchau, até mais.